Então, continuando aqui, vou colocar logo nesse slide aqui. Então, agora vamos fazer, né, exemplos, tá? Coloquei aqui alguns exemplos de como é que a gente dá a nomenclatura desse composto. Então, observem que todos eles são compostos de cadeia normal, certo? Você não tem nenhum carbono terciário nem quaternário aqui. Então, esse aqui, ó, embora esteja puxado para cá, mas ele continua esse carbono aqui sendo secundário, ó, 1, 2. Se eu tivesse uma ligaçãozinha para cá, aí sim. Então, vamos lá. Olhando, tu vai olhar sempre aquela tabela, copia aquela tabela no caderno, deixa o caderno na escola, numa folha, fica sempre olhando para ela. Na lista de atividade, eu coloquei ela também, certo? Então, vamos contar quantos carbonos. Observem que aqui eu só tenho ligações simples em todas as estruturas. Porque na ligação dupla a gente precisa ter um outro domíniozinho, umas duas regras, certo? Então, vamos aqui, ó. Conta quantos carbonos tem. 1, 2. Não importa a ordem que você vai contar aqui, porque todo mundo é simples. Tu pode começar daqui para cá, enfim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Se é 8, qual é o prefixo para 8? Vai ser oct. Aí tu olha, ó, só tem ligações simples, então tu vai usar e como isso aqui é um hidrocarboneto, tá? Nós estamos falando só de hidrocarboneto, eu só tenho carbono e hidrogênio. Qual vai ser o sufixo -ol? Mas se for um álcool, não se preocupe, eu não coloquei nenhuma questão envolvendo álcool. Para dar nomenclatura, não. Isso vai ser futuramente. Eu espero que nesse momento a gente já possa estar juntos, certo? Então, aqui eu tenho o octano. Essa estrutura, qual é o nome dela? Octano, certo? Aí, eu tenho esse outro composto. Qual é a diferença deles dois aqui? Todos são carbono e hidrogênios, têm ligações simples, mas aqui é uma cadeia aberta e aqui eu tenho uma cadeia fechada. Quando a cadeia é fechada, a gente precisa fazer... Aí vem uma regra agora, a gente precisa adicionar um ponto, colocar a palavra ciclo, certo? Embora isso aqui não seja um ciclo, tá? A sua forma geométrica não seja um ciclo, um círculo no caso, mas é uma cadeia fechada que representa na química, né? Vamos dizer assim, pela questão das regras aí, o PAC, ciclo. Então, aqui tu, antes de dar todo o prefixo, o infixo e o sufixo, tu vai colocar a palavra ciclo. Então, coloca ciclo, aí depois tu vai contar quantos carbonos tu tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos. Qual é o prefixo para 5? É pente, tá? Eu só tenho ligações simples, e como é um hidrocarboneto, só tenho carbono e hidrogênio, não tenho nenhum outro elemento aqui, porque se eu tivesse, estaria escrito. Então, o nome dessa estrutura, ó, é ciclopentano. Aí vamos aqui, quando eu for falar lá das ramificadas, que nas próximas aulas, eu vou escrever todas as regras de como eu escrever o nome. Por exemplo, aqui o nome é junto mesmo, não é separado, tá? Só vai ser separado quando a próxima letra aqui começar com H, após o ciclo, que nem essa estrutura aqui. Aí sempre que começar com H ou as vogais se repetirem, tu vai separar por um hífen. Mas aqui, ó, é tudo junto, ciclo pentano. Aí, próximo, estrutura, também é uma cadeia fechada. Tu sabe que tu já vai colocar a palavra ciclo antes. Aí agora você vai lá para o prefixo. Tem quantos carbonos? Tu contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não importa a ordem, certo? Tem 6 prefixos para 6, ex. Só tem ligações simples, vai ser an. E como é um hidrocarboneto, vai ser o final o. Então, qual é o nome dessa estrutura? Ó, ciclohexano. Aqui eu separei por um hífen. Por que é separado por um hífen? Porque a palavra aqui, hexano, começa com H, certo? Sempre que a próxima palavra começar com H, tu vai separar por um hífen. Se não fosse, ficaria tudo junto, que nem aqui no ciclo pentano. E não é separado, é por espaço, não, certo? Quando for separado, vai ser por um hífen.
Próxima estrutura também é uma cadeia fechada. Já sei que eu vou colocar a palavra ciclo. Aí eu conto quantos carbonos eu tenho, né? Eu tenho 4 carbonos, prefixo para 4, but, só ligações simples an e o final o. Então, ciclo butano. Aí aqui tem uma cadeia aberta, não preciso usar a palavra ciclo. Então, vai ser só prefixo, infixo e sufixo. Conto quantos carbonos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Prefixo para 9, none, só ligações simples an e o final o. Então, aqui eu tenho o nonano, certo? Aí agora eu coloquei até a pasta. Também é cadeia normal, só que agora é quando eu tenho ligações duplas ou triplas. Quando eu tiver esse tipo de situação aqui, as ligações duplas ou triplas, eu vou precisar numerar, certo? E aí eu vou numerar esses carbonos. Observe que aqui a cadeia ela é uma cadeia aberta. Tu pode numerar de duas formas, ou da tua direita para a esquerda, certo? Ou da esquerda para a direita, porque são duas extremidades abertas. Aí como é que tu vai numerar? Qual vai ser o certo? Aqui, observe que eu numerei da minha direita para a esquerda. Por que essa aqui é o certo e não é o contrário? Vamos lá. O carbono que tem a ligação dupla, ele precisa sempre receber o menor número, certo? Então, tá bem aqui o carbono na ligação dupla, eu vou botar o número 1 bem aqui. Não, você tem que sempre numerar pelas extremidades, pelo início. O início ou é a ponta da direita para a esquerda ou a ponta da esquerda para a direita. Nunca o início vai ser no meio. Então, você vai numerar de uma forma em que o carbono que tem a ligação dupla, ele receba sempre o menor número. Não se preocupe que eu não coloquei essas regras aqui escritas, mas quando for na nomenclatura de carbono de cadeia ramificada, eu vou escrever ela. Então, aqui, ó, se eu começasse da esquerda para a direita, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Opa, quem é o carbono aqui que tem a ligação dupla? Quem é um carbono diferente aqui? É o que tem a ligação dupla. Ele ficaria com 5, tá? Aí eu vou e olho da outra forma. Ó. Agora eu vou dar os nomes, vou dar os números, numerar da direita para a esquerda. Então aqui ficaria, começando aqui da direita para a esquerda. Agora eu sinto a falta da lousa, né? Ó, então ficaria 1, 2, 3, 4. Cheguei no carbono que tem a ligação dupla. Então, quando eu numerei da minha direita para a esquerda, o carbono que tem a ligação dupla agora ele recebe o menor número, tá? Então, a numeração correta vai ser da direita para a esquerda, porque o carbono que é diferente, o carbono que tem a ligação dupla, ele ficou com o menor número. E como é que vai ficar a nomenclatura dele? Aí vem 5, 6, 7, 8, 9. Como é que ficaria a ligação dele? A nomenclatura do mesmo jeito. 9, qual é o prefixo para 9? None, tá? Aí, agora vem. Tu vai colocar o número do carbono em que tem a ligação dupla, certo? Que no caso aqui, qual é o carbono que tem a ligação dupla? São todos os carbonos? Não, é apenas o carbono 4. Então, no carbono 4 eu tenho uma ligação dupla. Então, 4, certo? E aí, que dá ligação dupla, e como é um hidrocarboneto final, O.